porque foi encontrado sangue em um carro de um suspeito. A gente está falando desse mesmo carro, Sim, Duran? Esse mesmo carro, Elisa. Esse Toyota Corolla. No tapete do carro foi encontrado vestígio de sangue. O sangue agora vai ser comparado com o DNA da jovem Vitória, para que a polícia possa tentar identificar se o sangue era dela ou não. Nossa. Se de fato o sangue for da Vitória, isso para a polícia é a prova cabal de envolvimento do dono desse carro, que está preso, é o único suspeito preso com o assassinato da jovem de 17 anos. A gente está falando, para que eu não seja injusto com os nomes, de Michael Antônio Salles dos Santos, que é o suspeito que foi preso, que é o dono desse Toyota Corolla que o Renan e o Reinaldo estão mostrando aí pra gente, Elisa. É o ex-namorado da Vitória. Não, é uma outra pessoa que é envolvida no caso, não é aquele ex-namorado para qual a polícia tinha pedido, mandado de prisão. Porque ele deu depoimento e tinha inconsistência. É outra pessoa. É outra pessoa. Ou seja, é um caso cheio de nomes. Pois é. E a polícia quer entender o que está acontecendo, né? Quando eles colocam o pai listam o pai com atitudes suspeitas, como o Renan estava explicando, e o Guilherme Rajão também trouxe para a gente, o que a gente está observando aí, Elisa? Desde a semana passada, a polícia tinha desconfiança sobre o comportamento do pai, o pai da Vitória, que inclusive apareceu em alguns lugares, deu entrevista, etc e tal, né? Lembra que ele tinha falado que o carro tinha quebrado no dia, que ele não tinha conseguido buscar a filha, etc e tal? E como é que as pessoas... que era muito estranho que tenham feito isso com a filha dele bem no dia, ou seja, que alguém sabia que o carro tinha quebrado por causa da rotina. E aí você lembra que eu vim aqui e falei assim, Elisa, a polícia está vendo inconsistências no depoimento de familiares da Vitória? Sim. Era ele, era sobre ele que os policiais estavam dizendo e os responsáveis por essa investigação. Mas para não atrapalhar as investigações, eu me comprometi a não dizer isso também aqui, porque a investigação já tem muitos problemas. Eu disse aqui da polícia batendo cabeça nesse caso e qualquer informação que pudesse vazar poderia prejudicar as diligências que eles fizeram, inclusive no final de semana. Pois bem, agora a polícia disse aí abertamente que o pai passa a figurar entre os suspeitos, mas é bom que se diga que não há nenhuma prova que aponte que o pai teve responsabilidade no assassinato da própria filha. Não é disso que se trata essa inclusão. Eles estão apenas colocando o pai como uma pessoa com comportamento suspeito por conta das inconsistências encontradas no depoimento. Querem saber, inclusive, se ele sabia que a filha poderia ser raptada naquele dia, por exemplo, e por isso não teria ido buscá-la, ou algo do tipo. E, para além disso, tem outros 2 exames que foram solicitados pelos peritos do Instituto Médico Legal para tentar identificar a causa da morte. A causa da morte da menina Vitória ainda não foi identificada e eles pediram 2 exames. Um para localizar vestígios de abuso sexual, no caso, no corpo dela, e o outro para possível envenenamento. Nossa. Mas esses 2 exames são exames para que isso seja descartado e não para que eles consigam identificar nessas 2 possibilidades o motivo da morte da Vitória. Então, são exames que vão são corriqueiros tradicionais, costumam ser feitos, mas vão compor o laudo de necropsia, que é o laudo pericial que é feito no corpo de alguém que morre com causas suspeitas. Isso é analisado pelo IML. Ou seja, muitos questionamentos ainda em relação a esse caso e agora a inclusão do nome do pai, que faz com que o caso já é polêmico e já tem figurado entre as mais lidas, mais clicadas no site, porque desperta o interesse das pessoas para compreender o que teria ocorrido com uma jovem de 17 anos. E agora com a inclusão do nome do pai, mas o Pedro fez algo que eu vou ser repetitivo aqui e ressaltar, o lance da responsabilidade. Responsabilidade com a informação. Algo que você até sabia antes e aí, até em respeito à investigação, o que a polícia havia dito e tudo mais, Pedro não expôs essa possibilidade de ser o pai, mas agora que foi tornado público pela polícia, foi reiterado aqui pela CNN Brasil, porque é algo muito sensível e muitas vezes nos bastidores a gente sabe de muito mais coisas do que aquilo que é dito publicamente, né, justamente para não atrapalhar as investigações.